Bom dia, cara de sono da pessoa, acho que eu ainda tô dormindo. Bom dia, paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional de Salmos. Fala, povo de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, muito bom dia. Hoje, 2 de março, 6h07 da manhã, estamos aqui mais uma vez para poder, com vocês aí, continuar a nossa jornada de Salmos. Hoje é um salmo bem interessante, bem importante. Espero que o seu final de semana tenha sido abençoado. Vamos para frente. Glória a Jesus. Gente, vamos orar pra gente começar? Vamos orar pra gente começar? Pegar o microfone aqui, a gente sei se fica melhor. Depois vocês me falem se tá bom. Eu acho que eu nem liguei, né? Jesus, que luta. Agora tá funcionando. Vamos orar pra gente começar? Oremos. Deus, te agradecemos mais uma vez e te louvamos por todas as coisas, todos os benefícios, pelo final de semana abençoado. Toma esse devocional nas suas mãos que inicia a nossa semana aqui, né? E eu te peço, fala conosco através da tua poderosa, bendita palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu acho que a gente pode fazer a leitura desse salmo todo, né? É um salmo tão conhecido, acho que tão bonito. Já tem gente que tá até na expectativa, né, irmã Fabiola? É o Salmo 91, tá, gente? Salmo 91. Quer que leia aqui? Na minha ou você lê? Você lê, então. Eu vou ler aqui na minha, eu estou usando mais uma vez, como vocês sabem, a King James atualizada. Salmo 91 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo. Bom, é um pouco diferente daquilo que a gente ouve aí pela Almeida Revista Corrigida, né, gente? E aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo, em algumas versões passarinheiro, né? Ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Olha como é que a versão que temos atualizada é diferente. Ainda que caia 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe, estarei sempre com ele. Nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. 16. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim diz o Eterno. Linda essa versão. Linda mesmo, né? A gente tá tão acostumada com a ARA, né? Com a ACF. E quando a gente lê em outra versão, a gente consegue visualizar de forma mais profunda. Eu vou me atentar apenas ao verso de número 1, tá? E eu tô com a antiga aqui, a versão antiga. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem até música, né? Gente, eu desde pequena, todas as vezes que alguém lia esse salmo, ou que eu ouvia esse salmo, eu tinha um certo medo desse salmo. Essa é a verdade. Talvez você esteja aqui, você também tremia com ele. E eu achava ele meio obscuro, sabe? Porque
algumas palavras, é claro que na versão que ele leu tá mais fácil de você entender, perceber, mas eu olhava algumas palavras assim, não fazia muito sentido. Menina na fé, né? E aí, tomando banho, antes de fazer esse devocional, e eu tenho essa questão, né? Deus fala muito comigo em alguns momentos assim, comuns do dia, tomando banho, lavando uma louça, eu consigo ouvir a voz dele, parece que é quando a gente se esvazia ali, a gente ouve a voz com mais profundidade. E eu falei, Senhor, o que eu vou falar no Salmo 91? E ele falou sobre o verso de número 1 muito profundamente no meu coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E eu fui estudar palavra por palavra. Aquele. Presta atenção nisso. Fui lá no dicionário para entender o que é aquele. Pronome demonstrativo, talvez matéria de 7ª série. Pronome demonstrativo. Aquele, é aquele. Se refere a algo, alguém distante do falante. Não está necessariamente próximo ao ouvinte. É oposição a esse. Por exemplo, aquele e esse. Ou seja, aquele está mais longe do que esse aqui que eu estou explicando, que eu estou falando. Ó, esse aqui está perto, esse, Fábio está perto, esse. Mas aquele ali está longe. Então perceba, você vai entender daqui a pouco o que a gente está falando. Que habita. Então, pronome demonstrativo, está falando de alguém que habita. E o habita aqui é o mesmo que vive, que mora, que reside, que ocupa um determinado local. Não é uma visita. Não é frequentemente. Não é buscar quando precisa. É morar. É viver. Você não habita porque sente. Você habita em algum lugar. Eu habito nessa casa porque eu decidi morar aqui. Habita. Reside. Mas aonde, Karine? No esconderijo. Essa parte falou muito comigo. No esconderijo. Esconderijo é o lugar que ninguém sabe onde você tá. Eu lembrei de quando eu brincava de pique-pega, pique-esconde. Quem já brincou de pique-esconde aí vai lembrar. Acho que essa geração acho que não sabe nem o que é pique-esconde. Mas tinham lugares específicos que só eu me escondia quando eu brincava. E o que é mais incrível que no pique-esconde você tem que ir lá e bater, né? 1, 2, 3, para você não ser nunca a pessoa que vai procurar. Você sempre ser a pessoa que vai se esconder. Então o que eu fazia? Eu não deixava ninguém achar meu esconderijo. Eu saía dele antes. Para eu sempre conseguir ficar escondida nele. Então guarda isso, você já vai entender o que eu tô falando. Não é só habitar. O que Deus está falando comigo, com você hoje, é se esconder. Num lugar secreto. Num lugar que ninguém te vê. Isso fala de intimidade. Isso fala de acesso restrito. Tem gente, eu vou falar, e eu sei que vai doer um pouquinho, mas eu preciso dizer, tem gente que até habita, mas não se esconde. Tem gente que até habita, mas não se esconde. Não é só você estar na igreja. Não é só você ter uma nomenclatura de que você é crente. Você precisa estar no esconderijo. Você precisa habitar, morar, viver, se esconder nesse esconderijo. E esse esconderijo, ele é uma dimensão espiritual. Esse esconderijo é uma dimensão espiritual. Não é apenas um lugar escondido. Guarda isso. Não é apenas um lugar escondido, é um lugar onde você é escondida. Onde você mora, onde você habita, o esconderijo, eu botei aqui, ó, não é fuga, é posição. Lembra aí, pensa aí na brincadeira. Eu fui pensando sobre isso. Pensa aí na brincadeira. É um lugar de posição, é um lugar estratégico. Então, esconderijo não é fuga. Tem gente querendo fazer do esconderijo fuga, não é. Esconderijo é posição. Esconderijo não é para quem tem medo. Esconderijo não é para quem está com medo. É para quem entendeu a estratégia. A estratégia da brincadeira de pique-esconde é o quê? É você se esconder. A estratégia é essa, é você não ser achado. Então, esconderijo não é para quem tem medo. Ou para quem está com medo, é para quem entendeu a estratégia. É lugar de invisibilidade. Eu coloquei aqui, ó, é lugar intencional. Deus está te chamando para um lugar intencional a partir de hoje. No esconderijo. E esconderijo, guarda isso, não é ausência de ataque.
é ausência de acesso. No esconderijo, eu tô toda arrepiada aqui. Não é ausência de ataque, é ausência de acesso. O inimigo sabe que você existe. O inimigo sabe, mas ele não consegue te enxergar. Ele não consegue te acessar. Ele não consegue ver aonde você está. Esconderijo é lugar de identidade. Karine, por que você está falando que o esconderijo é lugar de identidade? Vou te explicar por quê. E o próprio versículo aqui, o verso já explica. Porque é lugar do Altíssimo. Olha o que está escrito no Salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Peraí, não é qualquer esconderijo. Tem um dono. Alguém é dono desse lugar. É o esconderijo do Altíssimo. Meu Deus. Primeiro, o esconderijo está acima da ameaça. Por quê? Porque ele é alto demais, ele é o Altíssimo. Eu anotei. Segundo, a sombra do Onipotente descansará. Gente, vamos lá comigo. Sombra. Depois eu falo do Onipotente, depois eu falo do descanso. Primeira coisa, a sombra. E eu sempre tive medo, todas as vezes que eu li essa parte do Salmo, porque sombra, na nossa versão, na nossa vida, parece algo macabro, pelo menos para mim. Eu sempre tive medo. A gente tem medo escuro. Eu, como criança, e eu fui tentando entender esse Salmo na minha visão de percepção de esconderijo. Então, sombra é algo que dá medo, certo? Eu sempre tive isso, não sei você aí. Mas Deus me revelou algo, que a sombra do Onipotente descansará. Então, sombra não é escuridão. Sombra não é escuridão, é cobertura. Sombra, na Bíblia, é cobertura, e eu te provo biblicamente. Na Bíblia, sombra não fala de ausência de luz. E todas as vezes que eu vi esse salmo, eu ficava meio confusa por conta disso, porque sombra é algo escuro. Não é? Para e pensa comigo. Na nossa dinâmica. Só que sombra não fala de ausência de luz. Aqui fala de proteção. E eu vou te explicar por quê. Exemplo. No Oriente Médio, e todas as vezes que a gente lê a Bíblia, a gente precisa entender o contexto histórico que ele está sendo escrito, narrado, visto e observado por aquele que narrou. Então, no Oriente Médio, sombra para eles é proteção. Deserto, gente, é lugar de calor. Então, no deserto, você achar uma sombra é proteção. É cuidado, era alívio, era proteção contra a morte. Era lugar de descanso. Então, sem sombra, você não sobrevivia. Então, precisamos de quê? Da sombra. Então, a sombra, eu aprendi algo, ela revela proximidade. Sombra, você já olhou aí para tua sombra? Tua sombra está sempre perto de você, né? Ela nunca está longe de você. Ela está sempre perto de você. E eu entendi que sombra, ela revela proximidade. Você só tem sombra quando você está perto. Sombra é para quem anda colado. Tua sombra não descola do teu corpo, já percebeu? Tem gente que já está entendendo aqui, porque a sombra que a gente está falando não é a minha, não é a tua. É a sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente. E qual é o problema, Karine? Vai pegar, mas vou falar. Eu tô emocionada aqui porque Deus falou muito comigo a respeito disso. É que tem gente querendo cobertura sem proximidade. Tem gente que ora o Salmo 91, que a Bíblia fica aberta no Salmo 91, mas não tem proximidade, não quer estar na sombra, não quer estar no esconderijo, não quer habitar. Mas sem sombra. Então, entenda essa metáfora, gente. A gente está falando de Deus. E é claro que eu vou usar aqui uma metáfora, porque Deus, ele utiliza da linguagem nossa, humana, para a gente poder compreender as coisas deles, porque na nossa mente isso é inalcançável. Então, entenda, uma metáfora. A sombra de Deus, só para você entender, ela projeta para quem caminha perto. Eu só consigo ver a sombra do meu marido, tá aqui na cadeira, aqui, ó, porque eu tô perto dele. Então, a sombra de alguém, ela só consegue alcançar você se você tá perto. Ou seja, se você mora, se você vive, se você reside. E o que me chamou a atenção aqui é que a sombra não é de qualquer pessoa. Não é a sombra minha, do Fábio, não. É a sombra de alguém que é onipotente. É alguém que é todo poderoso.
É um Deus que é suficiente. Então essa sombra que está protegendo não é frágil. Porque sombra a gente olha, não tem... Gente, não é frágil. É de alguém que é muito poderoso. Então a sombra de um prédio, ela ocupa ali um determinado espaço. Mas você imagina a sombra de Deus, que é onipotente. É uma sombra que é ilimitada, é uma sombra grande, é uma sombra poderosa demais. E para terminar, que eu já falei demais, nada atinge essa cobertura. Sombra que fala de descanso. A sombra do onipotente descansará. Ou seja, não vai ter esforço teu. O texto não fala que a gente vai lutar na sombra. Ele diz que nela a gente vai descansar. Então, sombra é lugar de quem parou de provar a sua força e passou a confiar. Sombra é lugar de filhos, porque você não descansa na sombra de qualquer um. Você não descansa em quem você não confia, você só descansa em quem você confia. Então, você faz do Altíssimo teu Pai. E eu botei aqui por último para a gente terminar, para você entender o que a gente está falando, né? Por que você está falando de identidade? Por que você está falando disso? Porque os servos, as pessoas que eram escravos, as pessoas que no Oriente Médio trabalhavam no sol. Mas os filhos não. Os filhos, eles ficavam na sombra do seu pai. Não precisavam do sol para trabalhar. Então é sobre isso, é sobre sua identidade. Então se você está na sombra, é porque você é filha, porque você é filho. Então quem conhece a sombra não teme o deserto. Eu vou repetir. Quem conhece a sombra não teme o deserto. Então, a cobertura de Deus é proporcional à proximidade que você escolhe. E eu encerro para ele e vou repetir essa frase para você guardar. A cobertura do Senhor para a sua vida é proporcional à proximidade que você escolhe. Decida hoje estar no habitat, no esconderijo da sombra do Todo-Poderoso. Tá, irmão? Isso aí. Eu quero aqui dar algumas informações, vou ser bem breve, tá, gente? Primeiro que esse Salmo 91 não tem título, não tem um título colocado pelo salmista específico, não se sabe também a sua autoria. Por exemplo, tem um autor chamado Roy Stewart, um teólogo, que ele fez uma afirmativa de que é incorreto dizer que Moisés é o autor desse salmo quando ele subiu o Sinai, tá? Então, algumas pessoas afirmam que Moisés é o autor, mas nós não temos aí algo documental dizendo que ele é o autor desse salmo. É muito claro, deixa muito claro isso aqui. O Charles Swindoll também, que é um grande teólogo, deixou claro, ele descreve como um salmo de guerra, porque abrange um campo de batalha, porque transmite uma atmosfera do ataque inimigo diário e opressivo. O verso 3, que eu quero discorrer rapidinho aqui, o 3 e o 5, diz assim: ele te livrará do laço do inimigo, ardiloso da praga mortal, ou em algumas versões do laço, né, por favor. É o 5, né? 3. 3, perdão. 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essa metáfora que ele está usando aqui do laço do passarinheiro é porque no Oriente Antigo existiam diversas técnicas, até hoje existem também para pessoas que são caçadoras, na tentativa de capturar passarinhos, ou para a própria alimentação, ou até para uma venda. Hoje em dia no Brasil tem muito isso, venda clandestina, etc. E eles usavam diversas técnicas na intenção de capturar, de aprisionar pássaros. Então eles usavam redes, montavam arapucas, etc, etc, etc. E obviamente também colocavam iscas. Então eles só montavam uma arapuca, uma armadilha para tentar pegar um passarinho, mas ele também colocava uma isca na intenção de atrair esse passarinho para a armadilha, para poder pegá-lo e fazer aquilo que ele tinha que fazer. Então, eu quero aqui pensar com vocês em algumas coisas. A primeira delas é que ele livrará do laço do passarinheiro, não no laço do passarinheiro. Aleluia! Então, livrar do laço é uma coisa, no laço é outra. Meu Deus, tá? é forte. Livrar do laço é uma coisa, no laço é outra. Eu quero deixar para o seu coração aqui que Deus, essa metáfora aqui, o Salmo está dizendo, que ele se coloca diante, melhor dizendo, Deus se coloca entre a fúria do adversário e entre aqueles que são seus. É Deus intervindo na situação, livrando do, não livrando no. É diferente isso, tá? E outra coisa, nenhuma trama sutil terá sucesso contra aqueles que têm os olhos de Deus sobre si.
Deus está te vendo o tempo todo. Aleluia. Deus está observando você o tempo inteiro. E um detalhe sobre o laço do passarinheiro é que armadilhas são até elaboradas, mas é você quem decide pegar a isca ou não, tá? A armadilha está até lá. Tem algumas pessoas que acham porque voam, elas estão isentas de cair algum tipo de laço do passarinheiro. Muito cuidado aonde você voa usando suas próprias asas, tá? Muito cuidado com isso. Tem gente que tá achando que só porque agora pode voar um pouquinho, pode pousar em qualquer tipo de lugar. Muito cuidado que o passarinheiro, o adversário pode estar montando bem um laço para tentar te pegar. Verso 5 diz assim agora: não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Como é que está nessa versão aí? Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Eu vou aqui me ater com a palavra seta, tá? A palavra seta em hebraico é hetz e faz alusão, apontamento a objetos pontiagudos que eram lançados entre rivais durante alguma batalha, algum combate. E, segundo alguma questão da cultura judaica, adquirem uma espécie de aspecto demoníaco. Então, eu li um verso aqui, por exemplo, que é o verso 6, não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Eu estava lendo um livro ali do Carlos Augusto, Dr. Carlos Augusto Vailate, que é hebraísta, mestre, doutor em hebraico. Ele falando muito sobre essas questões hebraicas, ele acreditava muito que a noite era um tempo de muito terror de verdade. O Oriente Antigo, os judeus, os ugaríticos, alguns povos, eles temiam muito a noite, porque eles acreditavam que de noite existiam, de fato, muitos perigos. Perigos noturnos de adversários, pessoas, de fato, né, exércitos, mas também acerca de questões espirituais, na verdade, questões demoníacas. Então, a noite, para alguém, era um terror, de fato, no Oriente Antigo. Só que também está dizendo aqui que Deus vai livrar isso aí do dia. De dia. Olha o que diz lá, gente. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Então, ele não está dizendo somente que podem existir problemas durante a noite. Também podem existir problemas, ataques, combates durante o dia. E eu quero que você entenda aqui nesse momento que o nosso Deus é um Deus que livra daquilo que é imprevisível. Aleluia. Os ataques do adversário, gente, eles são coisas que a gente não tem como prever, não tem como saber quando vai acontecer. Só que Deus não, Deus é o contrário. Deus livra daquilo que é imprevisível. Eu queria que você escrevesse isso aí no teu status agora, aí, então aí nos comentários. Deus livra daquilo que é imprevisível. Glória a Jesus. O que você não pode prever, Deus já se antecipou e pode estar te dando um grande livramento hoje para a glória dele. É isso, gente. Salmo 91. Tem tanta coisa para poder falar, só que a gente tem pouco tempo. Vamos para cima, vamos para frente. É lindo esse salmo, né? Medita nele, leia ele com detalhes, vai buscando aí cada palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no seu coração, tá bom? Vamos orar para a gente terminar, em nome de Jesus. Isso aí, temos aqui os nossos livros aí. A dica de hoje, Escatologia, módulo 2, livreto de minha autoria, bem fininho. E meu livro Moisés e uma chamada espinhosa. Se quiser, chama a gente aí, viu? Vamos lá, ora aí para a gente poder encerrar. Senhor Jesus, nós queremos ser gratos por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado por esta manhã, obrigado, Pai, por este momento de devocional. Obrigado pela Tua poderosa palavra, Senhor Deus, que fala ao nosso coração. Pai, toma, Senhor Deus, cada vida que está aqui conosco, aquelas que vão adentrar depois. Que esse devocional, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, falar no coração, no íntimo, no mais profundo ser. Que venhamos habitar no Teu esconderijo e saber que o Senhor tem livramento para aqueles que estão guardados em Ti. Nós te agradecemos pela Tua palavra, nos dê um dia, Senhor Deus, e uma semana cheia da Tua presença. No nome santo de Jesus, assim nós te oramos, te glorificamos e te agradecemos. Se você crê e concorda, diga amém. Isso aí, gente. Tchau. Boa segunda-feira, viu? Até amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe. Beijo. Paz.